Tinha me esquecido de comentar nos outros vídeos. Essa vinheta ficou bacana, né? Essa aberturinha. Massa demais. Pra vocês, gente. Vamos fazer a nossa EBD o mais legal possível. A gente vai continuar, né, nessa segunda semana, conversando sobre identidade, a partir de uma perspectiva bíblica, criação, queda e redenção. E o tema desse vídeo é a compreensão da tríplice forma do Logos. Tríplice forma do Logos. André, por que isso é importante? Esse conceito é importante porque às vezes a gente faz uma distinção entre Jesus e o restante da Bíblia. A gente quer separar de um jeito tão incisivo e tão radical que não faz muito sentido. Por exemplo, talvez você já tenha visto esse tipo de questionamento. Você segue Jesus ou a Bíblia? Ou a gente falando assim, não, eu sigo a Jesus, mas não o Antigo Testamento, não o apóstolo Paulo. Porque você sabe, né, a Bíblia sofreu interferência, ela foi mexida. Ou quando confrontado por determinado tema, algumas pessoas falam coisas como, mas Jesus nunca falou disso, isso não pode ser tão importante. Relativizando o Antigo Testamento e o restante do Novo Testamento, querendo ficar só com um Jesus histórico, uma reconstrução de Jesus que essas pessoas fazem quando leem os evangelhos. Elas alegam, por exemplo, que a Bíblia foi escrita por homens, mas Jesus seria diferente. As falas de Jesus seriam diferentes, seriam escritas com letras vermelhas na Bíblia, por exemplo. A gente teve alguns anos atrás edições da Bíblia com as falas de Jesus em letras vermelhas. E aí a gente é convocado a prestar atenção na tríplice forma do Logos. Vamos explorar o que isso quer dizer. Olha comigo para alguns versículos bíblicos. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1. Versículos 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como de um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto está identificando Jesus, aquele que era a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, com o verbo, o Logos de Deus. Algumas traduções falam, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O que é o Logos? O que é o verbo? Para os gregos, o Logos era um conceito filosófico que dizia respeito ao princípio de coerência que governava todo o cosmos. Logos, em grego, é o mesmo radical para a lógica. Esse princípio que organizou todo o universo. E às vezes na filosofia grega, dependendo, por exemplo, do platonismo, o mundo das ideias era governado pelo Logos e só a sombra dele era o mundo material. A Bíblia não reforça essa visão de mundo, mas para os gregos, Logos era um conceito importantíssimo, que dizia ao princípio de coerência que regia todo o universo. Para os judeus, o Logos também era um conceito importantíssimo. Quando a Bíblia judaica, o Antigo Testamento, foi traduzido para o grego, uma versão que a gente chama de Septuaginta, algumas expressões em alguns versículos, como por exemplo o Salmo 119, versículo 105, um texto muito famoso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, isso foi traduzido para o grego usando essa expressão, logos. Quando um judeu helênico, quando um judeu que sabia ler grego, pegava o texto em grego do Antigo Testamento para ler, ele falava, lâmpada para os meus pés é o teu logos, luz para os meus caminhos. E o que o João está falando é que esse princípio filosófico que para os gregos criou tudo, ou esse ápice da presença de Deus para os judeus, que era a palavra de Deus, que guiava eles para o caminho, como uma luz nos guia durante a noite, ele se encarnou. Isso é radical, isso confronta tanto o pensamento grego quanto o judeu. Cristo é o verbo encarnado, Cristo é o Logos encarnado. Vamos olhar para um outro texto bíblico e continuar desenvolvendo isso. Hebreus, capítulo 1, o autor de Hebreus diz assim: há muito tempo Deus falou de muitas vezes e várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento são Deus falando, são esse Logos de Deus, são essas palavras de Deus falando por meio deles. Nestes últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo, como a gente acabou de ler em João 1. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por meio do quê? Por meio da sua palavra poderosa, por meio do seu poderoso Logos em grego. Olha só, Deus falou por meio dos profetas, Deus falou por meio do Filho,
Deus criou todas as coisas por meio do Filho, e o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Você quer saber como Deus é? Olha para Jesus, mas Jesus está sendo expresso na palavra. E Jesus sustenta todas as coisas que ele criou por meio da sua palavra, ele continua sustentando todas essas coisas pela sua palavra poderosa. Um último texto importante para nós, 1 Pedro, também no capítulo 1, versículos 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação através de Cristo que os profetas falaram da graça destinada a vocês, e a investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que eles seguiriam a esses sofrimentos. Por meio de quem os profetas do Antigo Testamento falaram? Por meio do Espírito de Cristo. Então esses versículos vão apontando para a gente para uma tríplice compreensão da palavra de Deus. A gente poderia usar uma metáfora arquitetônica aqui e pensar num arquiteto, no memorial de projeto, uma descrição da intenção daquele projeto, para que ele serve, bem como as plantas que constituem as partes principais desenhadas desse projeto e a construção propriamente dita. Né? E tanto o memorial do projeto quanto a construção são profundamente vinculados ao arquiteto. Essa metáfora não é minha, é do sul-africano chamado Hendrik Stoker. Mas sobre essa metáfora, a gente pode trazer essa noção da tríplice palavra de Deus, da tríplice compreensão do Logos de Deus. Jesus Cristo, ele é o arquiteto, como o próprio texto de Hebreus vai dizer, e Provérbios 8 vai dizer. Ele é o Logos encarnado, ele é o Verbo, a palavra de Deus. A revelação das Escrituras são palavras desse mesmo Logos. Os profetas falaram pelo Espírito de Cristo. As Escrituras são Logos revelado. Né? Segundo a Timóteo, vai dizer que a Escritura é inspirada por Deus, útil para o nosso ensino. E a construção, a criação, ela é uma expressão desse Logos, uma realidade criada e sustentada por esse Logos. Um teólogo que vai colaborar para a gente compreender um pouquinho melhor isso é um senhor chamado James Altucher, nascido em 38, ainda vivo, num texto dele sobre a relação das Escrituras com a ciência. Um texto de 1968 chamado A Palavra de Deus e a Ciência. E ele começa falando da autoridade da Escritura. Olha o que ele diz no parágrafo 2. Nosso apelo às Escrituras toma a forma de confissão. Nós confessamos que é nela que chegamos a conhecer a Cristo. Acreditamos em Cristo de acordo com as Escrituras. Na fé, nós nos curvamos diante dela como palavra de Deus. Nós afirmamos que não podemos ir além ou atrás das Escrituras para testar sua autoridade como palavra de Deus. Isso não é um problema para nós. Se houvesse alguma autoridade superior para a qual corroborar as Escrituras, elas não seriam a palavra ou o cânon para a nova criação. O cânon aqui é uma expressão para a régua, né? A medida da nova criação. No início da ação humana, incluindo os esforços científicos, dentro do propósito do texto dele, em relação à Escritura e consciência, o homem deve confessar no que põe a sua primeira e última confiança. Ele deve escolher se viverá pela palavra ou por uma pseudo-palavra. E aí, o James Altucher começa um apelo para nós. Um apelo para nós não sermos reducionistas na nossa forma de compreender a palavra de Deus. Olha o que ele diz. Estudando as Escrituras com vistas a receber os primeiros princípios a partir dos quais se pode formular uma doutrina da palavra, torna-se chocantemente claro que a comunidade cristã tem sido e ainda é atormentada por uma trágica redução da palavra de Deus. E ele cita dois grupos que para ele reduzem a palavra de Deus. Hoje, ele está falando escrevendo em 68, os liberais estão preocupados em sustentar que somente Cristo é a palavra, se é que estão dispostos a conceder que o mesmo Cristo é a palavra. E os conservadores lutam para defender o fato de que tanto as Escrituras como Cristo são a palavra. Tinha um grupo que queria falar, nos Estados Unidos, do movimento liberal, que ele se afastasse e descolar da autoridade do texto escrito das Sagradas Escrituras, né? Da revelação do Logos. E eles afirmavam que só o Jesus histórico, o homem que viveu na Palestina no século I, era a palavra. E tinha um grupo de conservadores lutando para defender que tanto o Jesus histórico quanto as Sagradas Escrituras eram a palavra. Agora, olha o que o James Altucher fala. Enquanto isso, as Escrituras são enfáticas contra ambos, tanto os liberais quanto os conservadores. E olha o que as Escrituras afirmam. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército celeste. Pois ele falou e tudo se fez. Deus ordenou e tudo passou a existir.
Salmo 33, versículos 6 a 9. Olha o que o salmista fala ainda. Ele arroja, Deus, né? Deus arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Deus manda a sua palavra e derrete esse gelo. Faz soprar o vento, as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos, ó Israel. Olha o que o salmista está fazendo. Ele está reconhecendo que ainda é a palavra de Deus que rege, que cria, que traz existência. O vento, a neve, o frio. O salmista fala em outro texto: fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhes executam a palavra. De acordo com aquilo que a gente leu em Hebreus, Jesus continua sustentando todo o universo pela palavra. As Escrituras exigem que em nossa reflexão levemos em conta o fato de que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Deus disse: haja luz, haja separação entre mar e terra, haja. Deus disse e houve. Qualquer discussão da palavra não se pode limitar às Escrituras ou mesmo a Cristo. Deus falou e o mundo foi formado. Nada existe em si mesmo ou por si mesmo. Todas as coisas foram criadas por Deus através da palavra e todas as coisas são reconciliadas por Deus através da palavra. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Pense em textos como Efésios 1, como Colossenses 1, que diz que todas as coisas estão convergindo em Jesus, todas as coisas estão sendo reconciliadas por meio de Jesus. Ou como nós vemos em Hebreus, todas as coisas são sustentadas por Jesus, porque todas as coisas são criações por meio da sua palavra. Deus colocou sua palavra no mundo e chamou a criação à existência a mesma palavra, e a mesma palavra que a mantém até hoje em Jesus Cristo, em quem todas as coisas coexistem. A única continuidade entre Deus e sua criação é o Verbo. Sem essa palavra, o mundo simplesmente morreria. Não existe a possibilidade, nem hipotética, de Deus deixar de existir e o mundo continuar, porque o mundo é sustentado pela palavra de Deus. E o Espírito do Senhor conduz e move a criação de acordo com a direção do Verbo para o escatom, para a consumação, para o fim, no qual Deus será tudo em todos. A importância disso para o artigo específico de James Holtz é que ele quer chamar a atenção que quem lida com a criação natural ou qualquer tipo de ciência ou de abordagem acadêmica está lidando com os desdobramentos da palavra de Deus, porque o mundo como um todo, as leis naturais, a linguagem, os seres humanos, todos fomos feitos por essa palavra. Nós somos conjugações desse verbo, nós somos expressões desse verbo, nós somos poesia desse verbo. Isso diminui a distância entre quem trabalha como pastores, missionários, tradutores da Bíblia, que lidam diretamente com o texto bíblico, e quem trabalha com a realidade criada, porque entende que a realidade criada também é uma expressão da palavra de Deus. Agora, se a realidade criada também é uma expressão da palavra de Deus, qual é a diferença entre ela, a Bíblia e Jesus Cristo? E aí, um texto bíblico que pode nos chamar a trazer luz a isso, é essa expressão da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aqui eu começo uma aplicação. Holtz não chega a citar esse texto, mas eu acho que ele lança a luz sobre o que ele quer dizer. Ele diz no parágrafo 5 do texto dele: o mistério das Escrituras e de Cristo, e ao mesmo tempo a nossa alegria e a nossa salvação, o que é característico nas Escrituras e em Cristo, que nos traz alegria como salvação, é o fato que nas Escrituras e em Cristo, a palavra de Deus assume a forma de uma realidade que está sujeita à palavra. Começamos a ficar confuso? Um pouco confuso aí. O que ele está dizendo? Que a dimensão, a natureza criada em Cristo e nas Escrituras, aquilo que é humano, aquilo que é criado em Cristo e nas Escrituras, está alinhado com aquilo que é divino, com a vontade da palavra, com a vontade total do Logos, o Verbo de Deus. Assim, as Escrituras e Cristo são completamente humanos, criaturas, e ao mesmo tempo completamente submissos à palavra divina. Dessa forma, as Escrituras e Cristo são os guias pelos quais uma criação caída, nós, seres humanos, e toda a criação que gememos com dores de parto, aguardando a nossa restauração, nós olhamos para as Escrituras e para Cristo como um guia, para que a gente possa novamente ver e obedecer ao Logos de Deus, a palavra com letra maiúscula. O Verbo se fez carne, foi escrito e encarnado para a nossa salvação. Se a gente voltar para aquela imagem, para essa imagem sobre essa relação entre Jesus Cristo, o Logos encarnado, as Sagradas Escrituras como Logos revelado e a criação como uma expressão criada e sustentada por esse Logos, talvez quando a gente olhe, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, a gente está convocando para algo mais ou menos como esse novo diagrama. A gente está pedindo que a mesma qualidade da relação entre o aspecto criado e a vontade divina, que a gente vê perfeitamente em Jesus Cristo e a gente vê perfeitamente nas Sagradas Escrituras, para que isso se torne
realidade aqui, no meu coração criado, na nossa sociedade criada, mas que às vezes está rebelde a Deus, no seu coração, nos nossos relacionamentos, na natureza, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Coloque em harmonia, Deus, essas relações, tá? Em harmonia perfeita, como é em Jesus Cristo, em que a vontade humana não está rebelde à vontade divina. Em harmonia com as Sagradas Escrituras, em que a vontade humana não está rebelde à vontade divina. Coloque em harmonia, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Eu queria encerrar convidando você a olhar para esse diagrama. Você percebe isso? Você percebe que o mesmo Logos encarnado em Jesus Cristo é o Logos revelado nas Escrituras? É o Logos que diz respeito, que criou a você e a mim e nos sustenta? Porque isso nos convida para uma comunhão muito profunda com Deus quando a gente para em oração. A gente está usando uma mente que Ele criou e que Ele sustenta para buscá-lo. Isso convida para a gente uma comunhão muito íntima com Deus quando a gente abre as Escrituras para ler. A gente acredita que elas são cartas, que elas são mensagens que o próprio Espírito de Cristo deixou para a gente. Qual o valor que você tem dado para as Escrituras como um todo, Antigo e Novo Testamento? Você reconhece ela como revelação do próprio Cristo, da mesma natureza que se encarnou em Cristo, a mesma pessoa, o Logos de Deus, o Verbo, a palavra que se fez carne em Jesus Cristo, um homem histórico que viveu sim na Palestina do século I, está se comunicando diretamente, pessoalmente com você quando você lê as Escrituras? Que valor que você tem dado para a sua vida devocional, para a sua leitura das Escrituras? Vai ser essencial a gente ter um elevado conceito de Cristo no nosso curso. É Ele que a gente está tentando imitar. É Ele que a gente está tentando seguir. É Ele que a gente está tentando harmonizar a nossa realidade criada, a vontade divina dEle. Seja feita a sua vontade, Cristo, assim na terra como nos céus, em mim como no Cristo encarnado, em mim como na palavra revelada. Vai ser crucial a gente reconhecer a autoridade de Cristo no Antigo e Novo Testamento, em tudo que a gente vai falar a partir de agora. Você tem reconhecido? Você tem encontrado esse Jesus na Escritura? Tem desfrutado dessa graça? Abra sua Bíblia e agradeça, porque ela é uma mensagem do Logos de Deus para você. O mesmo Cristo encarnado continua falando com a gente hoje, através das Escrituras. Até o próximo vídeo.